Recebam agora Fernando Luzio, CEO da Luzio Strategy Group. Boa tarde a todos. Vou começar minha palestra dizendo que o mundo está diferente e é um início muito óbvio demais. Mas sobre essa afirmação óbvia, tem dois aspectos importantes para ajudar a construir o meu argumento em torno do quanto hoje a inovação é imperativa para qualquer tipo de organização. Em primeiro lugar, a velocidade das transformações que hoje acontecem no mundo é tão estupidamente mais alta do que há pouco tempo atrás, que o pavor que todos nós temos quando a gente acorda cedo de manhã, abre o jornal ou as redes sociais, é de se deparar com a notícia de que algum concorrente implementou uma medida que provocou um chacoalhão no nosso mercado ou até mesmo uma disruptura. E isso é o que cria para nós um senso de urgência em relação à velocidade evolutiva da nossa própria empresa. O segundo aspecto do mundo de hoje é o que eu chamo de paradoxo da ambiguidade. Isso a gente consegue verificar em vários setores da economia. Eu vou dar um exemplo que está ao alcance de todos nós. A indústria automobilística nunca foi tão eficiente em produzir automóvel com rapidez, altíssimo grau de automação, fabril e muita qualidade. Só que o grande problema que essa indústria vive hoje é o entupimento dos centros urbanos. Hoje o jovem não quer mais comprar carro com o apetite que nós tínhamos na nossa geração. Alguns países, como por exemplo o Japão, países do norte da Europa, estão enfrentando problemas enormes. Porque se na época em que eu, geração X, quando eu me formei, o sonho dos meus colegas era dirigir um carro bacana, dirigir uma BMW. Hoje, o sonho dos jovens é ir de bicicleta para o trabalho. O sonho dos jovens é viver alternativas de mobilidade urbana mais inteligentes. E isso traz para nós um monte de oportunidades. Ou seja, a partir da ambiguidade que hoje nós vivemos no mundo contemporâneo, é que surgem as dores do cliente de vocês, para os quais você pode criar soluções para resolver aqueles problemas que ele vive. Da mesma maneira, vivemos a era da experiência, porque o que esses modelos de negócios, como o Uber, por exemplo, vem nos trazer, é que não basta tecnologia. A questão, na verdade, nesse modelo de negócio, a tecnologia é o de menos. O que é espetacular nesse modelo de negócio é o grau de eficiência que ele trouxe para todas as partes interessadas. É eficiente para o motorista que não fica parado. É eficiente para nós, passageiros, que temos o melhor carro mais perto de nós. E é eficiente para a própria Uber, que gasta muito pouco dinheiro para nos oferecer esse serviço. Então, em prol da experiência e da eficiência, esse é um modelo de negócio que nós estamos para assistir um dos maiores IPOs da história empresarial contemporânea. Agora, o interessante é que o mundo muda e ainda assim algumas empresas, elas vivem amarradas em modelos mentais do passado e que faz com que elas não admitam questionar paradigmas do próprio negócio central. Como, por exemplo, a Blockbuster. A Blockbuster já foi uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. E ela, de fato, atingiu um grau de robustez brutal, baseado num princípio muito simples. As pessoas, às vezes, ao longo do dia, têm uma ideia. Poxa, liga para a esposa em casa e diz, vamos assistir um filme hoje? Vamos pegar um filme na Blockbuster e vamos para casa ver um filme juntos? E esse negócio virou um fenômeno. Só que na era da ambiguidade, a gente quer poder ir para casa assistir um filme sem precisar passar na locadora. E quando o Reed Hastings criou o Netflix, ele criou baseado nesse princípio. Na dor do cliente que chega cansado em casa
E ele não quer ter de passar na Blockbuster para pegar um filme. E o mais interessante deste modelo de negócio e dessa história do Netflix é que quando o Reed Hastings se deu conta de que ele tinha de migrar a plataforma dele para o streaming, porque o Netflix nasceu com a entrega de filmes pelo correio, quando ele se deu conta de que essa demanda por conveniência ia fazer com que o cliente quisesse assistir em qualquer interface, onde quer que ele estivesse, e ele começou a investir no streaming, ele não tinha dinheiro para criar a plataforma. Ele bateu na porta do presidente da Blockbuster e perguntou se ele não gostaria de comprar o projeto. E o presidente da Blockbuster disse para ele: eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas querem ir na loja pegar o filme. Foi uma das apostas que causou uma espiral de declínio e de morte da Blockbuster. Agora, outras empresas conseguem desafiar os seus paradigmas e criar novos modelos de negócios. Um deles, essa empresa, que eu sou um dos fãs dessa marca, o Lego. O Lego chegou a entrar numa crise profunda, porque ele criou um modelo de negócio muito vitorioso, que eram os bricks, né, as pecinhas com encaixe perfeito, e era baseado num conceito muito simples. A gente trabalha com o espírito construtor que existe dentro de cada um de nós. Então eu te entrego uma caixa cheia de pedaços de tijolinhos que se encaixam, coloridos, e eu deixo por tua conta, e pela tua imaginação você criar o que você quiser. Só que é engraçado, passou o tempo, eles tiveram muito sucesso, mas o cliente começou a querer outro tipo de experiência. E a Lego demorou um pouco para perceber isso, mas ela percebeu. E ela começou a desafiar, começou a procurar questionar os seus modelos mentais. E ela chegou a uma conclusão muito interessante: olha, a gente tem de dar modelos prontos para as pessoas, com guia, que é o manual do Lego para te ajudar a montar um aparelho como esse, é absolutamente inteligente, é absolutamente impecável. E ele diz para você o que é que você vai construir. Poxa, mas isso não tem graça. Era a visão da Lego no passado. Claro que tem graça. As pessoas querem montar essas coisas que talvez ela não tivesse criatividade para produzir. Então, é possível sim. Agora, obviamente, que para você conseguir inovar, o princípio da inovação, em uma palavra, é o que nós chamamos de ousadia. E a ousadia os pequenos têm. Como, por exemplo, esse modelo de negócio de um sujeito de Londrina, no norte do Paraná, que criou o primeiro drive-thru de torresmo do país. Você passa na porta, na calçada, de carro, de moto, abre a janela, entrega R$10 e ele te entrega um pacote de torresmo quentinho. O que ele precisou aqui para fazer isso? Qual foi o tamanho do investimento que ele fez aqui? O banner? A mesinha na calçada? E aqui ele inovou no serviço para o cliente. Porque inovação não é só descobrir novas tecnologias espetaculares ou criar modelos de negócios que ninguém nunca pensou. É resolver uma dor do cliente. Na ambiguidade de hoje, na vida atribulada e corrida, a gente quer conveniência, a gente quer facilidade. E eu vou para a loja quando eu quero viver a experiência de socialização, de sair um pouco de casa e de ver as novidades. Agora, algumas conclusões são óbvias, mas são importantes da gente falar. A primeira é que inovação é um imperativo estratégico. Você não tem mais escolha. Você tem de criar um processo de reflexão sistemática sobre o que você faz e como você faz as coisas. E inovação não é apenas avanço tecnológico, mas sim mudanças em modelos de negócios, em processos e atividades. E o mais interessante, isso é uma mudança importante no mundo contemporâneo, é que não são mais somente as grandes empresas que fazem inovação. Os pequenininhos são muito inovadores. Por quê? Porque eles têm capacidade de mais agilidade, menos amarras para desafiar paradigmas. E hoje nós temos metodologias e
centros de apoio à inovação, como o Oasis Lab, por exemplo, que o Biagi aqui falou agora há pouco, e que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não tinha isso. E que nos ajuda a promover a inovação, porque não adianta. Para fazer inovação, você precisa de método. E método hoje é simples, é amigável. Você não precisa fazer doutorado na GV para você ser inovador. Existem ferramentas muito simples, acessíveis. Não estou querendo dizer que não é importante estudar, ir para a GV e fazer uma pós-graduação, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que aquele fantasma de que a inovação exige um grau de sofisticação acadêmica para conseguir, isso não é mais verdade. E a importância de você contar com consultores, centros de inovação como o Oasis Lab, é porque a gente precisa do estrangeiro profissional para nos ajudar a enxergar o óbvio que a gente não está vendo mais. Porque o peixe não enxerga a água. Então a gente precisa de alguém que venha de fora e nos ajude a fazer perguntas. E a gente precisa também circular, como, por exemplo, ir a fóruns como esses, para oxigenar a cabeça e ter novas ideias. Agora, a regra do jogo hoje, em uma palavra, é agilidade. Agilidade é a coisa que a gente mais tem medo de perder com o crescimento. É claro que se, por um lado, quando nós somos pequenos, a agilidade é importante, claro que a gente quer ganhar o que nós chamamos de absorção, de capacidade de resiliência. Ser grande, ser musculoso tem suas vantagens. Um peso-pena sobe num ringue para lutar com um boxer peso pesado, ele pode ter agilidade para poder fazê-lo cansar bastante. Mas se ele tomar uma bordoada do grandão, ele vai para a lona. E ser grande ajuda, porque em momentos de recessão, como a gente viveu há pouco tempo, crises de mercado, intempéries, crises políticas do país, ser grande ajuda. Mas qual é o problema? O problema é que com o tempo você ganha tamanho, ganha capacidade de absorção, mas você perde agilidade. E isso ajuda a explicar por que algumas empresas querem fazer aquisições como a gente tem visto hoje. A Disney, por que ela pagou uma fortuna pela Pixar? Porque ela queria a velocidade da Pixar. Por que recentemente a Disney fez uma oferta enorme para levar o Netflix e não conseguiu? Por um motivo muito simples. Só para você ter uma ideia, em 2018, enquanto a Disney conseguiu lançar 10 produções originais exclusivas, o Netflix lançou 82. E no início do ano, o Reed Hastings, o CEO, aprovou mais de 8 bilhões de orçamento para que até o final desse ano 50% de todo o acervo do Netflix seja feito de produções exclusivas, que é o motivo pelo qual você paga a assinatura do Netflix para ir assistir filme numa plataforma que você, se não tiver assinatura, não vai conseguir ver. Muito bem, então agilidade é algo que é importante, agilidade tem valor no mundo contemporâneo. E tem mais um motivo pelo qual a inovação é importante. Não só para responder à ambiguidade do mundo contemporâneo, mas por causa do próprio conceito do que vem a ser estratégia. Estratégia nada mais é do que um conjunto de escolhas e de não escolhas. Uma coisa que eu aprendi na primeira aula de Teoria Geral da Administração, no primeiro semestre da Faculdade de Administração, é que toda empresa é um conjunto finito de recursos. Você não tem dinheiro e nem tempo dos gestores para fazer tudo o que você gostaria. Então, não só você tem que ter clareza do que você deve e quer fazer, como clareza de para o que você vai dizer não. De qualquer forma, todas as escolhas da estratégia têm de empurrar 2 agulhas de um termômetro. A agulha de cima é o que a gente chama de disposição do cliente em pagar o preço do seu produto ou serviço. Tudo que você faz para criar uma percepção de singularidade, de diferença, tem de empurrar essa agulha verde de cima para cima. Quanto mais o cliente enxerga valor, ele é menos sensível a preço. E, ao mesmo tempo, você tem de empurrar a agulha de baixo para baixo. Aquela agulha vermelha, você tem de empurrar para baixo. Otimizando processos, introduzindo tecnologia, para você conseguir tornar a entrega mais barata. Então, afastar uma agulha da outra é o princípio da estratégia empresarial. É assim que você gera valor econômico. Agora, qual é o problema? Você faz um esforço danado para empurrar as agulhas contra
uma contra a outra. Mas com o tempo, essas agulhas sofrem uma pressão e elas se encontram umas com as outras. E por que isso acontece? Porque a agulha de cima é muito simples. Você faz um esforço danado e cria algo de diferente. Aí o concorrente vai e começa a copiar você. Você aqui na cidade vai e lança uma inovação, os concorrentes copiam e daqui a pouco aquilo virou um serviço comum no mercado. Então, aquela percepção de singularidade que antes esteve no topo, ela começa a ir para baixo, pelo chamado fenômeno da convergência competitiva. E a agulha de baixo ela vai subindo com o tempo, por quê? Porque os custos aumentam, a inflação aumenta os custos de energia, custos de insumos que você tem de usar, mão de obra, o salário, você tem de aumentar o salário das pessoas. Então, o que acontece é que a nossa capacidade de gerar valor econômico com o tempo é uma parábola invertida. E se você continuar fazendo mais do mesmo, na melhor das hipóteses, essa geração de valor vai ficar estagnada com o tempo, ou então ela começa a cair. Então, a gente não tem alternativa. Ou a gente inova, ou a gente morre. Ou alguém joga a pá de cal em cima da gente. E aí, algumas alternativas a gente tem para crescer. Claro, a primeira delas é oferecer mais do mesmo para os clientes que eu já tenho. Oferecer o mix de produtos e serviços que eu tenho para os clientes que eu conheço. E é por isso que o varejo hoje está procurando soluções de analytics, analítica de dados e inteligência artificial, para descobrir dentre os seus clientes, para quem eu posso mandar um e-mail ou um WhatsApp com uma oferta segmentada, dizendo para ele, Fernando, você que adora tomar vinho, a sua uva preferida é o Pinot Noir, e você gosta de vinhos da Califórnia, acabou de chegar aqui na loja um carregamento do Napa Valley com um vinho tinto Pinot Noir que você vai adorar. Pode ir na loja mais próxima e comprar. Agora, se você não tiver tempo para ir, clica no botão aqui embaixo, compra, a gente entrega na sua casa. A segunda estratégia é entrar em novos clientes, ou segmentos que hoje eu não estou atendendo. E para isso eu posso fazer parcerias, por exemplo, bancos com cartões de benefícios que oferecem para os seus correntistas descontos exclusivos para os parceiros. Se você faz uma parceria como essas, ele empurra para dentro da tua loja toda a base de correntistas dele para poder comprar produtos na sua rede. Essa é uma alternativa, assim como a estratégia do Member Get Member e outras. Em terceiro lugar, você tem a opção de mudar o mix, de introduzir novos produtos, novos serviços para os clientes atuais ou para novos clientes. O cuidado que a gente tem de tomar aqui é que o mundo hoje vive um dilema da complexidade. Quanto mais você adiciona produtos, mais você adiciona complexidade. A agulha de cima sobe. A agulha de baixo sobe. A agulha de cima pode até subir, mas a de baixo também sobe, porque o custo para administrar o teu estoque, reposição de gôndola, etc., aumenta bastante. Então, saber que tipo de produto colocar é importante. Até a quarta estratégia é explorar novos canais. Canais digitais, internet e assim por diante. A quinta alternativa é explorar novas geografias. E isso, para o varejo, é sempre motivo de dor de barriga. Porque a vontade de ir para outras regiões é enorme. E até o princípio é muito simples. Eu já domino o mercado local. Aonde eu posso ganhar mais dinheiro? Indo para praças onde eu não atuo. Mas o risco existe, e é grande. A sexta alternativa é ir para outros elos da cadeia de valor. Fazer coisas que hoje eu não faço, que alguém fazia para mim, e que eu passo a fazer. Como, por exemplo, alguns varejos procuraram oferecer meios de pagamento, criaram suas financeiras para oferecer crédito para o cliente. E, por último, entrar em novos negócios. É uma alternativa também. Quem é especialista em entrar em novos negócios é a Amazon. A Amazon, que entrou desde da construção do projeto do Alexa e do Kindle, até o seu próprio celular e o seu tablet, no movimento de inovação, diversificando a sua fronteira de negócio. O fato é que o nível de risco ele cresce de lá para cá. Por que é mais arriscado estar nessa região das avenidas de crescimento? Primeiro, porque eu sou um novo entrante em algumas daquelas
daquelas avenidas. Eu sou inexperiente, eu sou novo, então eu não tenho tanta vantagem competitiva quanto os que já estão naquele negócio. Por causa disso, eu tenho um custo para aprender que reduz o meu potencial de lucratividade. E eu tenho de estar disposto a aguentar um pouco de market share pequeno e uma lealdade duvidosa do cliente até que eu crie capacidade de atração. Agora, existe alguma regra de ouro para isso? Não, não existe. Tem gente que me pergunta, bom, Fernando, então será que primeiro eu tenho de esgotar todas essas alternativas nessa região do meu leque de oportunidades de crescimento para depois eu ir para aquela? Não necessariamente. Pode ser que você consiga, por exemplo, da 1 pular para 5 ou para 4 e ser extremamente bem-sucedido. Não existe uma regra única para todos. E eu, para terminar a minha palestra, eu queria te dizer que se tem uma coisa que eu aprendi em estratégia nesses 20 anos, é que estratégia não existe o que a gente chama de one size fits all, tamanho único. Cada empresa tem de ter uma estratégia. Essa empresa, quem já ouviu falar na 1001 de Santa Catarina? Quem conhece? Levanta a mão, só por curiosidade. Pouca gente conhece. Esse é um dos casos de varejo mais impressionantes que eu conheci na minha história. Eles têm dezenas de lojas no estado de Santa Catarina e é um modelo de negócio digno de artigo para uma Harvard Business School da vida. São extremamente lucrativos, eles crescem de maneira brutal. No pico da recessão da economia brasileira, eles mantiveram o ritmo de crescimento com uma lucratividade que eu não tenho autorização do empresário para dar um número, mas é inacreditável para os padrões brasileiros. Quando você entra no site deles, o site é meramente informativo das promoções que eles têm. Esses caras não têm loja virtual, não têm telemarketing, não têm aplicativo. E aí você diz assim, como é que uma empresa nos dias de hoje só consegue crescer só com loja física? Eles não conhecem o conceito de... Quer dizer, eles conhecem o conceito de multicanal, de omnichannel, mas foi uma opção para eles, para o tipo de produto que eles vendem, para o tipo de cliente deles, que ainda a gente tem muito a fazer dentro do modelo de negócio que a gente opera. Então, não existem verdades universais. Agora, é claro, a gente tem de aprender que com as tendências e as novas tecnologias e metodologias, a gente pode sim também incorporar para o nosso negócio. E é para isso que a gente precisa de ajuda. Bom, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer e eu desejo um bom evento para vocês. It's not what I'm looking for.